Tovu Ochalecha Yaakov Mishkenotecha Israel Vani Berov Gasdecha Avo Petecha Esta Gave El Regal Kodeshecha Beiratecha. Quão agradável são tuas tendas, ó Jacó, teus tabernáculos, Israel, por tua misericórdia. Entrarei em tua casa, me prostrarei e o adorarei. Tua santidade, Senhor. Que maravilha! Já está aí, prezados, todos que estão entrando agora. Já está aí o arquivo da live de quinta. Da live de quinta. Quem assistiu a live aí de quinta? Quem assistiu? Todos assistiram, né? Todos assistiram a live de quinta? Não assistiram? Nós ensinamos alguns aspectos cabalísticos. Ensinamos aí alguns aspectos cabalísticos. Estava pensando hoje pela manhã, de fazer uma live ensinando a se transportar para outros universos. Gente, para outros universos, como se teletransportar, né? É muito importante vocês saberem que existe mesmo dimensões, e vocês que estão aí me ouvindo, prezados telespectadores, poderão sim, mas eu não sou digno. Você é uma alma preciosa. Oi. Desculpa interromper. É que tinha alguns irmãos que estavam com o microfone mutado, mas é o Telegram que faz isso, não fui eu, tá? Mas já está tudo liberado. Quem quiser falar aí, dá uma boa noite, Shabbat Shalom. Está tudo aberto os microfones. Obrigado, muito obrigado, Gabriel. Anjo Gabriel, Malá Gabriel, né? Então, prezados telespectadores, quero chamar a atenção de vocês para a questão de vocês um dia. Eu estava pensando de fazer isso hoje, lá para as 10 horas da noite. Estava pensando seriamente de fazer isto hoje, mas infelizmente aqui está chovendo, né? O Nordeste está chuvoso e não pode ser em dia de chuva não, viu, gente? Aí eu estou vendo aí a possibilidade. Se amanhã não tiver chovendo, eu quero fazer. Topa amanhã à noite, né? Eu vou ensinar. Por causa da internet? Que o sinal fica ruim. A descida da Merkabah, né? Mas a questão da chuva seria por causa que a internet fica ruim? Porque a internet fica ruim também, a gente fica, não é legal, fica ruim para nós, né? Porque eu quero fazer no ar livre, é importante fazer no ar livre, viu, gente? É importante. E aí vocês vão entender como é o processo. Aí de onde o senhor faz no Kibutz, dá para ver o céu bem, dá para ver, tem lugar que dá para ver até a Via Láctea, né? No interior. É muito, olha, é apaixonante aqui, sabe? O local aqui é de uma beleza que, se vocês conhecerem,
vocês vão se apaixonar por aqui. Vão se apaixonar, gente. É de uma alegria, de uma beleza, é de uma beleza muito grande. É muito belo, sabe? E também o portal é muito gostoso, Irmão, a natureza, as poxa, montanhas é irmão, linda. o som tá Oi, baixo. O o som som tá tá baixo? baixo. Olha, confirma aí alguém se o som tá baixo ou tá bom. A outra pessoa aí pode confirmar se o Senão, som tá baixo. a internet tá caindo muito, tá A travando. pode ser a sua internet, mas a minha aqui tá boa. E como é que tá a outra Oi, pessoa? irmão. Shalom, irmão. Pra gente aqui tá ótimo, tá tudo beleza. Pra mim e pra Arnaldinho. Tá bom também. Deve E o ser som eu a dei uma internet. aumentada. Aqui O tá microfone do seu no Telegram já tá em 200%. Foi no máximo que deu pra pôr. Aí eu acho que se Né? tiver baixo, talvez é no aparelho do irmão Cláudio. No aparelho do irmão Cláudio, viu, irmão Cláudio? E também na Cristine. É sua internet aí que tá ruim, Cristine. Aqui tá ótima. Tá ótima. A gente só tá esquentando o Fundo motor. aqui na estrada, né? Entre uma cidade e outra aí não pega direito. Deve ser isso, desculpa. Deve ser alguma coisa, mas aqui tá ótimo. Eu tô no alto aqui e a internet aqui tá, tá número 10, tá bom? Então vamos, eu quero que vocês aprendam como fazer a descida da Merkabah, tá? A descida da Merkabah. Eu quero ver se eu ensino. Se amanhã não tiver chovendo, né? Eu não gosto de fazer quando tá com chuva, né? Eu gosto de fazer com tranquilidade, a fazer a descida da Merkabah. Eu sei que vocês nunca viram isso e acredito que muita gente aí veio de lá cristão e o cristianismo eles abominam essas coisas, né? Diz que é do diabo. Eles não sabem o que dizem e nem Oxe, sabem o que adora, entendeu? essa Merkabah seria o senhor fala, seria uma Merkabah mesmo de transporte lá, conhecida como nave, ou é aquela que eu já tinha ouvido falar que é como se fosse a Merkabah de Metatron, o corpo de luz, que faz a É, pessoa é a transitar Merkabah com o corpo astral, com o dentro do corpo espiritual, né? é a Saem do Merkabah corpo a dois. é a Merkabah de Metraton. É a Merkabah de Metraton. Ah, Eu vou entendi. entendeu? É E a assim, dá pra Merkabah de pessoa Metraton. dormir e sair consciente, né? Sair consciente do corpo. Exatamente. Sai consciente do corpo e o corpo ele fica aqui embaixo. Ele não pode ir. Não pode. O corpo não pode. Você se lembra daquela palavra que diz que sangue e carne não pode herdar o reino dos céus? Ou melhor, vamos falar numa linguagem mais português, né? Sangue e carne não conseguem entrar nas vibrações superiores. Entende, gente? Não consegue, não adianta. Por exemplo, à medida que você vai entrando em dimensões superiores, você vai perdendo o corpo físico. Aquele corpo, né? Vamos supor, você está morto, uma suposição, você ganha um novo corpo. Quando a pessoa morre, ele ganha um novo corpo, que é o corpo plasmático. O corpo plasmático. Já peguei no corpo plasmático umas 2 vezes. Já peguei, estou falando sério, peguei com minha mão no corpo plasmático. Uma foi eu vivo, eu peguei no corpo plasmático de alguém que veio, né? E peguei no corpo plasmático após eu ter falecido. Eu cheguei a falecer e eu peguei no meu próprio corpo plasmático. Então, à medida que você vai subindo outras dimensões, você vai perdendo aquele corpo e vai ganhando outros corpos. Você vai Porque ganhando outros a luz corpos. de lá não é condensada, né? Os Não é? átomos de lá não são condensados que nem aqui. E não. Gostei, Gabriel, porque aqui a condensação da luz é muito forte. Aí você tem que ter corpo de pele para interagir neste mundo. Então, se você descondensar a luz, Gabriel, você desaparece. Você desaparece. Essa Poxa, condensação da luz significa o aumento da sua velocidade corporal. Se você aumentar muito a velocidade, olha meu dedo. Meu dedo aqui
É condensado, ó, tá condensado. Mas perceba se eu fizer assim, ó. Você começa a ver por dentro de mim, ó. Você começa a Poxa, ver por dentro de mim. e também se a matéria ela conseguir condensar, ela atravessa a parede, né? Porque Se ele você... fica, a vibração fica na mesma vibração da porta, por exemplo. Eu já tive essa Exatamente. experiência fora do corpo, no físico não, mas é bem esquisito, é muito interessante se atravessar a Muito porta. interessante. Então, essas coisas a gente tem que conversar também, né? Então, as coisas do eterno é muito elevado. É uma tecnologia muito espiritual, né? Então, a Merkabah de Metraton é uma Merkabah de luz, é uma Merkabah de luz, e se o Eterno permitir, com a permissão do Eterno, vocês são dignos de visitar, de conhecer, tá? De conhecer. Faz tempo que eu não vou, que eu não entro na Merkabah, faz muito tempo, viu, gente? Eu preciso novamente entrar na Merkabah, eu preciso, né? Só que tem um aviso muito importante. Se você tiver com a vida em pecado, né? Se você tiver com algum pecado na sua vida, você vai sofrer muita coisa. Vai ter um arreboliço na sua vida, viu? Vai ter um reboliço. Tem um reboliço, porque você, para poder corrigir sua alma, aí você corrige e pode continuar chamando. Você chama a Merkabah de Metraton, que é uma Merkabah de luz. É a Merkabah de luz. E outra coisa importante, Gabriel, que eu quero dizer para vocês, é que se por acaso a Merkabah vier e não lhe convidar, você não force a barra. Entendeu? Quero deixar isso bem claro para vocês. É as palavras de introdução desta live. Se a Merkabah ela vier para você, e você interessante, gente, que quando a Merkabah chega, Gabriel, ela chega de lado. Ela chega sempre aqui, ó. Ela chega de lado. Nunca tente olhar para ela. Não. Não tente olhar para a Merkabah. Tá? Não tente olhar. Deixa ela vir. Outra coisa, não force. Não entre na carruagem de luz se você não for convidado. Tá? Você só entre na carruagem de luz, na Merkabah de luz, se você for convidado. Então, se você for convidado, você pode entrar na Merkabah de luz. E aí você vai para outros universos, né? Vai para outros universos. Quem por acaso chegar lá, é preciso ter alguns códigos. O código vai ser dado para você durante a viagem, viu, Gabriel? O código lhe será dado durante a viagem. O anjo vai lhe ensinar, olha, quando chegar lá, você fala esta palavra. Com esta palavra é a chave. Lá no mundo espiritual, gente, a palavra são matérias, é o que faz. É que lá o nome do Eterno é outro, né? Então a chave seria outra. Outra. Lá o nome do Eterno é outro. A chave é outra. E você tem que saber os nomes da chave. Se os anjos, os melahins, lhe derem as chaves, é porque você vai entrar. Olha, vai entrar. Quando chegar, quem conseguir de vocês chegarem, eu vou ensinar alguns, né? Quem pegar, pegou, né? Eu vou fazer um dia. Se amanhã tiver bom, eu vou fazer, né? O som, tem que saber o som certo. É muito importante o som. Mas a pessoa ela pode ir também para um lugar do sistema solar, né? Vai que a pessoa queira ir para Júpiter. Geralmente é onde, Gabriel, a Merkabah acha você
digno. É onde a Merkabah acha você Mas, digno. mas ela tem um destino. Tem um Não sou eu. destino. Não, não é você que quer ir. É ela que lhe leva. E geralmente quando ela te leva é porque tu é digno. E se tu é digno, nossa, tu pode fazer comemoração. Tem pessoas que foram para Merkabah e entraram dentro da carruagem sem ser convidado. E aí os anjos lançaram sobre ele um monte de chicote de fogo. E a pessoa sofreu muito, viu? Chicote de fogo, um atrás do outro. Então não pode entrar dentro da Merkabah sem ser convidado. Se for convidado, recebe um código. Recebe um código. Chegando lá em cima, quando você chegar lá em cima, lá no outro lado, no universo, você vai ver as portas. Você vai ver portas. Quando chegar lá, que você chegar na porta, tem um Melahim que guarda aquela porta. Eu vi ao vivo. Você viu, Shimon Raim? Vi. Eu vi com os meus olhos. O Melahim, gente, é de uma beleza indescritível. Os olhos humanos nunca viram. Oxe, a altura dele. Hein? Ele era alto assim? Ele era alto que nem um prédio? É um alto demais. É alto. Mas você também tem a mesma altura dele lá. É bom você. Boa pergunta, Gabriel. Boa pergunta. Lá você tem a mesma altura dele. Tem a mesma altura. Né? É top com ele, por causa da dimensão que você está. Entende? Aí ele olha para você, aí conversa com você. A conversa é telepática, não é boca a boca. Você não abre a boca para conversar. Não abre a boca. Não, a conversa com ele é telepática, é telecinética, né? Eu acho que é assim que fala. É telepática, tá? Quando você abre a boca, não tem como, é na mente. E aí você dá o código. Quando dá o código, ele abre as portas. Aí vem outra carruagem para lhe levar bem próximo, bem próximo do trono. Aí, se você for digno entrar na Kevod do Eterno, se você for digno entrar na presença do Eterno, é porque você é coroado com 1000 coroas de ouro e de flores. É de uma beleza, Gabriel, mais do que Quedem, mais do que eternidade. Você vê Adonai no seu santuário, tudo embelezado com a presença. A Kevod é linda demais. Tudo embelezado com a presença do Eterno. Tudo embelezado. São milhões de serafins e o servem diante dele. Geralmente os serafins tentam impedir você chegar. Os serafins não deixam você chegar muito perto da presença da Kevod, né? Da presença da Kevod. As Sefirot que são consideradas femininas, os seres de lá são majoritariamente femininos? Com certeza absoluta. São majoritariamente femininos. Aqui, a nossa... Não, desculpe interromper, é porque eu já vi gente tendo visão dizendo de anjos femininos, e eu sei que tem, porque eles têm família, como é que não tem? Tudo no universo masculino e feminino. E se eu falar isso para os evangélicos, eles acham que eu estou blasfemando. Eles acham que só tem anjo homem, sabe? O clube do Bolinha lá no céu. Ou seja, não adianta falar com evangélicos estas coisas. Não toque isso para sua mãe, para sua tia. Não vá falar estas coisas que eu estou falando aqui para pessoas comuns. Entende, gente? Não vá falar isso para ninguém. Porque eles vão achar que você está louco. Bebeu. Ali um vagabundo, eles falam isso. Eles blasfemam de você, porque o ódio é grande.
O ódio de você é grande, viu? Não vá falar isso. E se são poucos os que entraram na Kevod do Eterno, aí você pergunta para mim, você conseguiu, Shimon? Não, não fui até a presença do Eterno. Eu só cheguei no portão. Eu cheguei no portão e o Malá não me deu o código, viu, Gabriel? Eles não me deram o código, mas eu cheguei no portão. A única coisa que eu me lembro foi que o Malá, ele olhou para mim e disse, ele olhou para mim, eu fiquei maravilhado. Ele olhou para mim e disse, você conseguiu deste jeito, Gabriel. Você conseguiu chegar até aqui? Falou deste jeito. Né? E eu olhei para o rosto dele e me assombrei da beleza, não tem como descrever a beleza dele, né? Nunca vou esquecer a veste que ele estava Que vestindo. o senhor encontrou ele no jardim, né? É um jardim, tudo de mármore, a coisa linda demais, né? Eu não sei se era mármore, é uma coisa muito bonita. E também a veste dele era branca como a lã, e também, como é que fala... Eram umas vestes muito brilhantes e ao mesmo tempo toda comprida, né? Realmente as abas das mãos era aqui, né? E a beleza, lindo demais, lindo demais. Então, gente, eu mesmo jamais vou ter que dizer, eu não conheço o Eterno. Não, eu conheço o Eterno. Eu conheço o Eterno. Você está falando com um homem que teve dos lados, que viu, que tocou, né, que teve a oportunidade de ver, né? Eu tento o máximo que eu puder me elevar com Adonai, viu, gente? E está na hora de ensinar aí, é uma coisa que eu posso ensinar a vocês. Quem quer aprender? Deixa eu ver quem desejaria aprender. Os homens que querem aprender, deixa eu ver. Mas tem que fazer Brit Milá, né? Quem quer aprender aí, ninguém quer aprender, tá bom, não ensina. Eu quero aprender. Eu quero. Olha aí, todos querem. Queremos sim. Né? Todo mundo quer aprender. Nós precisamos disso. É a Merkabá, a carruagem. Foi essa carruagem que levou Eliarro, viu? Viu, Gabriel? Foi essa Merkabá e também que levou Hanoque, Eliarro. Eliarro sempre desce ali naquela região de Safed. Ele sempre desce também em Haifa, Eliarro Hanavi, sempre está descendo ali constantemente. Eu acho que essas cidades elas têm portais, né? Elas têm portais. Como se fosse uma estação do metrô do espaço. Exatamente. Esta bola de luz é a mesma que leva os corpos, tá? Então, a única coisa, a ressalva que eu vou fazer é que se você tiver com a vida com bagunça, mentindo, né, Lashon Hará, fazendo coisas erradas, comendo doce escondido, comendo bolo, né, comendo essas porcarias, comendo também, como é que fala? O bolo que eu estou falando é coisa proibida, né? Doce, açúcar refinado, né? E comendo muita coisa negativa, carne, não cachê, não fez brite, nem tente, viu? Tem que estar em santidade. Tem que estar em santidade. Entenderam todo mundo? Dia, né, Robert? Tem que estar em dias. Tem que estar com a vida em dias. Eu acho que a pessoa tem que fazer um jejum também antes disso, né? Evitar feijão. Eu acho que a melhor coisa que faz é um miquevê e pedir perdão dos pecados, corrigir sua vida, né? Corrigir sua vida. Poderá corrigir a sua alma, purificar a sua alma, a purificação da alma, ver aonde você está pecando, corrigir, pedir perdão ao Eterno e mudar de comportamento, aonde você está pecando. No sábado, se você está transgredindo a Torá no Shabat, né? Nas festas, cuidado, né? Participar na Brit Milá, você tem que ter uma
uma dimensão, né, do Kadosh Baruch Hu, e aí você consegue vestir. E geralmente, todo mundo que quer entrar na Merkabah, eu vou ensinar, compre uma veste branca. Todo mundo, aqueles que quiserem fazer a entrada na Merkabah, não se esqueçam, use a vestes branca. É muito importante usar uma cor branca para você, tá? Tipo daquelas roupas antigas. Lembra daquelas roupas antigas que você veste? Então, Lembra? roupa cerimonial. É uma roupa cerimonial. Os homens, botam o quipá. Os homens botam o quipá. As mulheres botam o véu. E a roupa limpa, toma um banho, faz um mikveh, toma um banho, né? E começa a tocar um instrumento. Começa por aí. Começa a tocar um instrumento, cantar. A Merkabah vem muito com a vibração da música. Cantar, 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 cantar bastante. Começa por aí. Depois que você terminou de cantar, né, você já chamou a vibração. Você abriu o universo. Você já abriu. É tanto que quando a Merkabah, quando você viaja, você sente que você está viajando numa velocidade trilhões e trilhões de anos-luz, viu, Gabriel? É muito longe. Você está viajando a trilhões de anos-luz. Né? Nem toda a eternidade. Poderia passar trilhões de eternidade, você nunca chegaria. Viu? Nunca chegaria. Então é por isso que essa viagem que o senhor disse numa live que estar no Jardim do Éden durante 12 minutos é como se fossem 40 mil anos, alguma coisa assim. Exatamente. Alguns minutos lá é como se fosse muxe. A quantidade de tempo, porque lá não existe Cronos, né? Não existe Cronos. Desculpa, não existe Cronos, é verdade, Cronos. Tempo, não tem tempo. Então lá o tempo é comprimido, assim como o corpo, sabe, Gabriel? Assim como o corpo é comprimido, o tempo também é comprimido. Vocês já pegaram aí o que é que realmente faz com que o corpo de uma pessoa que morreu não seja visto por ninguém. O que é que faz? Está na cara, o Cronos. Porque o Cronos é uma diminuição da velocidade do Kairos. Tá? O Kairos ele é uma velocidade do Aion, porque o Aion é não tempo. Já o Cronos, o Kairos já é uma velocidade mais lenta. Ele diminuindo o Cronos. O Cronos fica devagar. O Cronos fica devagar. Mas já no Cronos você fica bem lento. Então, a roupa de luz, o ser espiritual, quando entra aqui dentro do Cronos, ele fica muito lento. Este lento demais condensa, faz a condensação do corpo. Aí você se transforma em matéria. Né? Por exemplo, uma pessoa que faleceu, e que o Eterno permite ele vir aqui embaixo, não com o corpo físico, com outro corpo, o plasmático, né? O corpo plasmático. Então, quando ele desce aqui para a pessoa ver, ele entra na velocidade do Cronos. Aí você consegue vê-lo. Mesmo assim, ele é muito luz, né? Por causa da dimensão que ele está. Você vê ele como luz. E você pega na pele dele, é muito branco, é outro tipo de pele, mas é possível? Sim, é possível. Eu tive essas experiências? Já tive, e várias vezes, não foi só uma vez. Tá? Então a pessoa está viva mesmo, o corpo dele está lá no cemitério. Está lá no cemitério, mas a pessoa dele está vivo. Ele só deixou o corpo ali e foi embora. Tá? É que nem a gente, Roxo, né? A gente já desceu aqui na Terra, já passou por vários corpos, eles estão enterrados em algum lugar do mundo, mas a gente é o mesmo, né?
Exatamente. Uma destas revelações na minha vida, Gabriel, foi lá em Zaf. Lá em Zaf, em Safed, quando eu estava em Safed, em Zaf, lá em hebraico é Zaf, né? Mas em português Safed. Quando eu estava em Safed, eu fui com um grupo que eu fui traduzir, e quando eu cheguei em Safed, eu me perdi. O kibbutz, eu estava de ônibus, não tinha como eu ir para o kibbutz. Eu não tinha como ir. Acabamos de a gente pegar um kibbutz, um hostel. Aí eu cheguei no hostel e pedi um táxi para levar a gente. O táxi levou a gente até o hostel. E aí eu conversei com a pessoa que estava muito frio. Eu estava com as senhoras do meu lado e 2 homens. 3 senhoras e 2 homens. E eu conversei com a senhora, por favor, a senhora nos dê guarida aí, quanto é que custa? A gente paga a senhora. Ela disse, olha, eu não posso recebê-los porque agora é muito tarde. Aí eu falei, mas a gente não tem para onde ir, a gente vai dormir no meio da rua, nós vamos ficar doentes. Aí ela teve piedade e deixou a gente ficar no hostel. Pagamos $500, pagamos bem caro, $500, e a gente entrou no kibbutz, no hostel. No outro dia, eu descobri que nós estávamos nas colinas de Golã, de frente às colinas de Golã. E eu desci para ir no cemitério onde está enterrado Isaac Luria, o Ari, né? E o Isaac Luria, eu fui lá fazer mikveh, eu fui fazer batismo, eu fui fazer mikveh e também fui me purificar e fui também descer até lá. Quando eu ia descendo o cemitério, eu vi um cemitério pequeno. Aí, de dentro daquele cemitério pequeno, saiu um monte de luzes, de cores que neste planeta Terra não existe. No planeta Terra, eu pensei que só existia 7 cores. Azul, branca, tal, amarela, tal. Violeta, tal. Gente, não existe. Existem cores ainda, muitas cores que nós não conhecemos. Muitas cores que não conhecemos. E as cores... Se perguntar, não tem como explicar, né? Não tem como explicar e nem tem nome. Não tem nome. Aquelas luzes saíram do cemitério, umas 3 luzes ou 4. Umas 4 luzes. Uma era grande, gigante, uma luz gigante e umas pequenas. E as luzes saíram do cemitério, dobrou uma árvore e veio e entrou dentro de mim. Aquelas luzes. E quando entrou dentro de mim, automaticamente o Espírito de Adonai falou comigo que eu fui enterrado ali. E eu vivi no ano de 1500 lá em Zaf. Falou aonde eu morava, mostrou a casa que eu morava, mostrou também que eu morri muito jovem. E eu fui enterrado ali naquele cemitério. E eu achei engraçado, gente, que quando eu ia passando, aquilo falou comigo, faça uma oração nesse cemitério. E exatamente eu fui enterrado num cemitério pequeno. Não me lembro de nada. Você pode perceber que aquele que está enterrado ali não é nós. Não é nós. Não somos nós. Ali é só uma pele, gente. É pele. Entendeu? Aí eu fiquei tão impactado. Aquela voz me pedindo, ore, ore. Aí eu me ajoelhei aonde eu fui enterrado. Como é que eu ia saber disso? Aí eu peguei o Tikkun, Gabriel, Tikkun Haklali. Eu peguei o Tikkun Haklali. E aí eu comecei a orar, pedindo purificação, pedindo perdão, tá? Eu fiz os 10 terrilim.
E eu não saí dali enquanto eu não fiz as orações ali naquele local. E aí o Eterno falou para mim, o Espírito do Eterno, este é o local que você foi enterrado. Você morreu no ano de 1500 e pouco. E a casa ainda existia? Até quando o senhor viu a mesma casa? Não, não era a mesma casa. Era o local. Ah, sim, entendi. Só o local. Você morava naquela casa e me mostrou a casa que eu morava. Eu fiquei tão impactado. E outra coisa, Gabriel, eu não queria sair da cidade. Eu não queria sair mais da cidade. Nunca contei isso para ninguém. E era o cemitério perto da sinagoga do Arizal? O cemitério era de frente à sinagoga do Arizal. Era de frente. O cemitério que eu fui enterrado era de frente da sinagoga do Arizal. E eu nasci de novo. No ano de 1962, eu vim nascer novamente. Impressionante a visão. Impressionante. Então, são coisas que... Assim, viu? Se você falar isso para um evangélico... Hein? Não, é muito tempo entre uma vida e entre uma experiência física e outra, né? De 1500 para 1900. Para quem está no Cronos, é segundos. Viu, Gabriel? Para quem está no Cronos, é como se o senhor tivesse tomado um banho e trocado de roupa, né? Trocado de roupa, gostei. É como se eu tivesse tomado um banhozinho, descansado um pouco, trocado de roupa e voltasse. Então, gente, estou revelando aí para vocês um grande segredo. Minhas outras vidas, não me lembro, não me foi revelado. E não digo aquilo que eu não sei e que eu não conheço. Eu não digo. Se eu estou falando isso para vocês, é porque eu fui revelado. Fui revelado. Eu jamais sabia. Por isso que quando o senhor vai em Israel, tem muita gente, muita alma que reconhece o senhor, né? Que o senhor fala que as criancinhas chegam perto do senhor, pedem bênção. Isso, Gabriel. Quando eu chego lá em Israel, gente, eu queria revelar isso para vocês. Aqui no Brasil, o meu valor é de um cachorro. Desculpe eu falar isso, perdão, me permita. Aqui eu não tenho valor nenhum. Aqui no Brasil. É um valor de um cachorro, de um animal, de um ser humano, de um velho, né? De um velho. Não tem um valor. Ninguém me dá valor. Mas quando eu chego em Israel, que eu boto o terno, né? Minha barba está mais grande, mais crescida. Os rabinos, Gabriel, pega a minha mão. Os rabinos pegam a minha mão. E eles falam assim para mim: por favor, bevacachá, aterrilá, faça um aterrilá para mim. Aí eu coloco as mãos sobre o rabino e eu começo a fazer. E eu me sinto, né? Eu me sinto totalmente diferente, né? Aí chegam as mulheres, senhoras, e diz: rabino, fala comigo, faça aqui uma oração para mim, um atefilá. E aí eu coloco as mãos, eu vou caminhando nas ruas. O senhor nunca viu, né? Hein? Gente que o senhor nunca viu. Nunca vi. Eu nunca vi, nem sei de onde é. Mas as pessoas lá me conhecem. Não sei de onde, como, né? Alguns eu vou passando, os policiais olham para mim com reverência. Os policiais, outro dia nós íamos descendo, eu ia descendo com 2 jovens para ir no Kotel, lá embaixo para orar, né? Aí eu ia descendo, os policiais olharam para mim, todos armados, e nem ligaram para mim. Mas os meninos que estavam ainda lá em cima, eles pararam, os 2 rapazes. Aí falaram, botaram a arma neles. Os soldados botaram a arma neles e disseram: quem são vocês? De onde vocês vêm? Vocês aí estão com alguma coisa? Aí os meninos não souberam entender, aí eu traduzi. Aí eu voltei, ei. Aí eu olhei para os soldados: deixe eles estão comigo. Eu só dei uma ordem. Aí os soldados deram um pulo assim e voltaram para trás. Aí os soldados olharam para mim e disseram: eles estão com maconha? Eu falei: não, eles não estão com maconha. São judeus que vieram comigo. Aí os soldados: não, pode ir.
Aí liberaram e nós fomos orar no Cotel. Ai, que saudade, gente, que saudade. Muito gostoso, muito gostoso. Eu também tive a oportunidade de pagar, né, e de entrar dentro de Jerusalém Velha, dentro de Jerusalém Velha. Eu paguei 40 shekel. 40 shekel eu paguei para ir lá dentro da cidade, lá embaixo. Lá embaixo. E eu tive o privilégio de tocar no templo. Eu toquei no templo idoso, no templo velho, né? Onde foi a primeira kevod do Eterno. Entendeu? Então foram muitas experiências maravilhosas. Eu ia para Jerusalém de manhã, à tarde, várias pessoas, as crianças jovens, pegavam a minha mão, abençoava, me pedia para botar a bênção, eu colocava a mão na cabeça, entende? Eu me sinto como se fosse um rei, né? E uma das maiores, você pode perguntar, ô Shimon, qual foi a tua maior experiência na sua vida lá em Israel? Qual foi a sua maior experiência? A minha melhor experiência foi quando eu fui levar, nesse mesmo tempo, fui levar um grupo de senhoras, né, que estava 3, 4, 5 com rapazes, e eu fui levar essas senhoras lá onde tem o túmulo de Davi. O túmulo de Davi. Aí eu fui levar elas no túmulo de Davi, e quando eu cheguei lá, no túmulo de Davi, a quantidade de gente era tão grande que eu precisei entrar apertado, sem respirar, para ver o túmulo de Davi. Para ver o túmulo de Davi, gente. Uma catacumba muito linda, onde estão os restos mortais de Davi, né? Aí quando eu consegui chegar no túmulo de Davi, né? Quando eu cheguei no túmulo de Davi, que olhei para o túmulo de Davi, eu tomei um impacto tão grande na minha alma, e o Rua do Eterno falou comigo ao vivo. Ninguém ouvia, só eu ouvia. Aí eu percebi logo que era algo sobrenatural, né? Quando eu vi, quem estava falando comigo era o próprio, vocês podem não acreditar, mas acreditam que eu sei, era o próprio Davi. E o Davi falou comigo, você é meu descendente, você é meu filho, é filho de Davi, falou comigo. Eu pensei que era o Rua de Hashem, mas não era, era de Davi, eu vi ao vivo, eu senti, eu estava lá na frente do túmulo, a quantidade de americano, europeu, estava lotado de gente, no meio daquela multidão, gente. Na hora que eu estava na frente do túmulo, que eu vi, aí eu fiquei impactado, eu fiz assim, ó, me joguei para trás, quando eu fiquei sabendo que eu era da descendência de Davi. Eu fiquei chocado. Na mesma hora, quando eu me choquei, que eu quase caía para trás, que eu não esperava aquilo. Quando eu me choquei, que eu quase caía para trás, de repente veio um homem que era o gerente que comandava o túmulo de Davi. Era o funcionário, gerenciador, manager em inglês, que controlava o túmulo de Davi. Ele passou no meio daquela multidão de americano, europeu, asiático, japonês, sei lá quem, das quantas. E este homem, gente, no meio da multidão gigantesca, o homem foi direto falar comigo. Aí ele falou comigo, e eu fiquei extasiado. Ele disse, olhou para mim, e ele falou comigo e disse, eu vim aqui. Foi aí que eu chorei. Eu vim aqui para recepcioná-lo. Alguém foi falar comigo aqui, o Espírito falou comigo, para eu recepcionar o Senhor, porque você é filho de Davi. Eu chorava. Uma pessoa
veio falar comigo, eu estou todo arrepiado, e disse, eu vim aqui amando a ordem para receber o senhor. Aí me pegou nos braços, Gabriel, me pegou nos braços, pegou minha mão, me levou para uma sala especial, falou o que eu queria, o que você quer, o que você quiser eu lhe dou, o que você quiser. Eu fiquei todo sem saber, começou a conversar a vida dele, as coisas da vida pessoal dele, né? O país que ele veio. Aí ele chegou para mim e disse, telefonou para um amigo, olha, estou com alguém aqui especial, que está aqui conosco hoje, e eu queria que você me ajudasse. É um amigo que está aqui com a gente. O que ele quiser aqui em Israel, eu queria facilitar. Ele olhou para mim e disse, o que você quer? Você quer dinheiro? Você quer um local para ficar? O que você quer? Eu estava com um grupo, né? Eu falei, não. Aí ele me deu comida, colocou um banquete, me deu comida, me deu tanta coisa, gente. E eu fiquei... Foi uma das mais lindas experiências que eu tive na minha vida. Foi uma incrível. Essa eu acho que é a primeira vez que o senhor fala, viu, em público. Eu nunca falei em público porque o pessoal, para não pensar que eu estou me exaltando. Aí eu tenho medo, entende, Gabriel? Eu tenho medo de falar, já te falei uma vez, né? Eu tenho medo de falar, a pessoa, ele está se gabando à toa. A gente aqui mais fechado, a gente não vai julgar o senhor dessa forma, não. Aqui o pessoal da live não vão me julgar assim. Mas aconteceu comigo, eu descobri que eu era da descendência direta de Davi. Eu descobri que eu era sangue de Davi mesmo. Hoje eu sei que eu sou sangue de Davi. Né? Hoje eu sei que eu sou sangue de Davi. Né? Eu fiquei impressionado quando o Davi veio falar comigo. Eu tomei um impacto tão grande, eu tomei um susto quando ele veio falar comigo. Quando o Davi falou comigo, ele falou, você é meu sangue. Você é meu sangue. Falou deste jeito. Né? Aí daqui a pouco veio um funcionário conversar comigo. E eu fiquei impressionado com tudo aquilo. Ele olhou para mim e disse, o que você quiser, Israel. Eu te dou o que você quiser. Você quer o quê? Ainda falou assim, gente. Porque é tanta gente ali, americano, europeu, brasileiro, sei lá das quantas. E ele veio só comigo. Olha, eu fui convocado para lhe receber, porque você é filho de Davi. Olha que coisa tremenda. Aí eu fiquei, aí me pegou nos braços e me arrastou para uma sala. Pediu para eu sentar, aí colocou um banquete diante da minha presença, comida diante da minha presença. Aí quando colocou aquelas comidas, aí ele conversou com amigos. Olha, eu estou com alguém especial aqui em Israel. Este alguém, aí olhou para mim e disse, o que você quer, Shimon? Você quer o quê? Você quer um guia turístico? Você quer... Para onde você quer? Quer um local para ficar? Quer dinheiro? Quer o quê? O que você deseja? Uma honra de chefe de Estado mesmo, né? Foi uma coisa assim sobrenatural. Eu procuro não falar essas coisas. Eu procuro não falar isso. Para o pessoal não pensar que eu estou dizendo coisas que... Eu não estou nem aí, nem pensando. Eu fui ver o túmulo de Davi. Eu só fui fazer isso e levar o pessoal lá. Eu fui levar o... Não tem como o senhor ir para uma viagem a Israel e voltar lá e não acontecer nada. Sempre tem alguma coisa incrível assim. Não tem sempre história para contar. Eu peguei e levei duas mulheres. Eu levei duas mulheres lá para o Jardim do Getsemane. Eu levei para o Jardim do Getsemane. Infelizmente, ali perto do Jardim do Getsemane, hoje tem uma igreja, desculpa, não quero falar aqui, católica, não vou nem querer me expressar negativamente, mas uma igreja de adoração aos ídolos, né? Vamos falar assim. E aí eu cheguei, Gabriel, ali no Jardim do Getsemane, e tinha uma árvore que me chamou a atenção. Eu parei de frente àquela árvore. Quando eu parei de frente àquela árvore,
Na hora que eu parei de frente à árvore, aí uma moça, uma senhora que estava conosco, a irmã Marina. A irmã Marina me pediu para tirar uma foto. E eu fui tirar a foto da irmã Marina. Quando eu olhei na máquina, estava, inclusive está no YouTube, viu, gente? No YouTube tá. Eu coloquei aí para vocês verem que não é brincadeira. Não é brincadeira. Gente, na árvore estava a quevode do Eterno. Toda a quevode. A quevode do Eterno. Quando eu olhei, eu fiquei assustado, mas não disse nada a ninguém. Aí eu falei para a irmã, a quevode do Eterno está aqui, nesta árvore. Por quê? Não sei. Me pergunte, Gabriel, não sei. Mas estava lá, a quevode do Eterno. A irmã viu, a Eleni também viu, que as duas se apostataram, viu, gente? As duas hoje estão fora da fé. Porque Israel é perigoso. Se você é brasileira, olha bem, se você é brasileiro, e se você é brasileira, e você anda com a vida escondida, fazendo coisa errada, fazendo, desculpa, putaria, pecados, corrupções por debaixo do pano, e chegar em Israel, você imediatamente, você visita, você vê tudo, quando você volta para o Brasil, você é cortada da presença do Kadosh. As duas irmãs, todas duas se apostataram. Quando voltaram, e elas viram a quevode do Eterno, elas voltaram e não quiseram, se apostataram, se transformaram na pior quenga que eu nunca vi. Num mau sentido, horrível. Acabou com a vida delas. Elas foram, em hebraico chama-se karet. Presta bem atenção. Né? Foram cortadas. Elas foram cortadas. Teve o primeiro grupo que eu levei também. Eles viram a quevode do Eterno. Também viram. E estas mulheres e homens que estavam comigo também foram cortados. Também foram cortados. Tinha, na vida, eu não sei, né? Porque eu não penetro na vida da pessoa. Não sei o que rola. Só o Eterno sabe, né? O Eterno sabe. Aí, quando a irmã Marina viu a quevode do Eterno, a irmã Marina viu, a irmã Eleni também viu a quevode na árvore, né? A presença ficou uma luz que você não tem capacidade de explicar aquela luz na árvore, né? Aí eu mostrei para ela, quando ela mostrou, a irmã Marina começou a pular e começou a gritar. Esta mulher gritava, eu falei, irmã Marina, pelo amor do Eterno, pare de gritar. Esta irmã gritava, e gritava bem alto, Baruch Shem Kevod, e gritava, Baruch Shem Kevod, Baruch Shem Kevod Adonai, e chorava, Baruch, aqui está a tua presença, aquela coisa linda na árvore. Gente, o padre saiu de lá da igreja para ver, o padre e o sacristão. O padre e o sacristão saíram para ver o que estava acontecendo. O padre e o sacristão. E eles saíram, gente, e eu fiquei impressionado, né? Eu olhei para o padre assim, Marina, vamos parar, né, irmã? Mas ela não teve controle não, viu, gente? Não teve controle não. Ela ficou, aí quando a gente olhou, uma luz em forma de trombeta. Nossa, verde, amarela, azul. Eu nunca vi uma coisa daquela e nem sei o que é. Não sei o que é. Então, já aconteceu comigo coisas sobrenaturais. Aí eu estava conversando com amigos judeus lá de Israel. Os judeus, então, o irmão Shimon Ben Yamin, o meu mesmo nome, e tem Sidoni. A Sidoni, elas me convidaram para jantar lá em Jerusalém. Me convidaram para jantar lá em Jerusalém. E eu fui jantar.
com eles. Aí quem pagou fui eu, sabe, gente? Mas para nós, eu fui comer uma macarronada, paguei 200 pau numa macarronada. Eu falei, ô meu pai, nosso dinheiro no Brasil é horrível. Bom, aí os judeus falaram comigo em hebraico e português, e em inglês também, né? E aí conversando, quando de repente eles falaram assim para mim, ô Robespierre, eu não consigo entender, vocês vêm aqui para Israel, vocês têm visões toda hora, vocês vê tanta coisa aqui em Israel, e nós judeus que moramos aqui, nascemos aqui, nós nunca vimos nada, e vocês vê tudo. Agora, quem entende isso? Quem de vocês aí entende essa situação? Será que alguém entendeu essa situação? Por que nós enxergamos coisas em Israel? Alguém aí tem a resposta? Vamos ver se alguém aí é inteligente para ver se tem a resposta. Será que alguém aí tem a resposta? Sinceridade, né, Pedro? Sinceridade com o Eterno, né? A pessoa aqui que daqui igual nós aceita o Eterno e é sincero. Todo dia está orando, está fazendo a paraxá, está lendo os terrilim, está fazendo as orações, né, os cadis, fazendo o shemá. Então isso é vestir a camisa, né? Muitas vezes a pessoa está lá, vivendo lá, mas não está ligando muito para o Eterno, né? Fazendo pouco caso do Eterno, né? Nós temos que sentir que o Eterno está sobre a gente, né? Está olhando para a gente a todo momento, né? Olha, a resposta é uma resposta razoável, não está errada, sabe, Silvio? Oi, pode falar, Gabriel, mas dá uma resposta. Tem a ver com o Tzafon? Gostei, acertou, menino sabido, acertou de cheio. O problema, gente, é que nós temos Zafum. Vocês entenderam? Alguém aí não entende? Explica aí, Gabriel, o que é Zafum para eles. Vai, explica aí para eles. Basicamente é o código que foi colocado em Abraham depois que ele fez a Brit Milá, né? Isso foi passado para as outras centelhas que vieram dele. Exatamente, são pessoas. O Zafum é um código colocado em judeus que é da terra. Então, por que a gente tem muitas visões? Porque nós somos filhos daquela terra, somos espíritos daquela terra. E eles lá, que estão morando lá, não são. Vocês entenderam? Vocês entenderam ou não entenderam? Nós somos a descendência direta de Abraão, né? Somos da descendência direta, somos parentes de Eniarro, de Isaías, Yeshayahu, somos parentes de Yeshua, nós somos sangue deles. Ou seja, somos família, né? Somos família deles, nós somos sangue verdadeiros. Então, quando a gente chega lá, a gente tem visões que eu não sei porquê. Eu não contei nem a metade das visões. Eu acho que basicamente assim é a diferença de tronco e de enxertado, né? Isso. Então o Zafum seria mais parte do tronco e os outros mais galhos, né? Continua sendo judeu, mas é como se fosse enxertado. Você foi cirúrgico na sua resposta. Você foi cirúrgico. É como se fosse tronco e enxertado. Nós somos tronco, gente. Nós somos judeus mesmo, de verdade. Somos judeus da raiz, de lá de dentro. Não tem como mudar esta realidade, sabe, gente? E tem muitos povos por aí que o pessoal não sabe a origem deles, mas a chance é muito grande deles serem judeus. Por exemplo, os ciganos, aquele pessoal lá eu não sei se é do Kurdistão, tem judeus curdos, tem um povo que eles não têm país, acho que são os curdos mesmo. Eles não têm país e são povos nômades, os Yazidis também. Esses povos aí, geralmente, que é nômade e não tem país, a chance é muito grande deles serem de tribos perdidas. Exatamente. A chance é muito grande de ser das tribos perdidas. E é uma realidade. Então, eu falei para eles, olha, Shimon e Sidone, eu não sei porque vocês não têm visões, tá?
Eu cheguei, por exemplo, em Massada, onde teve onde o último refúgio dos judeus, quando na época de Cisto, que eles fugiram, um grupo ali para Massada, né? Quando eu cheguei lá em Massada, lá em cima, onde os judeus se mataram, lembra? Que todos os judeus se mataram para não ser escravo e não morrer crucificado, né? Todos se mataram, só sobrou uma mulher e uma criança, né? Quando eu cheguei lá em cima, em pleno dia, eu vi uma luz, e a luz iluminava toda a caverna. A luz iluminava a caverna. Eu fiquei espantado. Ninguém via a luz, só eu que via, né? Aquela luz. Então, alguém estava ali. A gente não sabe explicar muita coisa, não sabemos. Eu também paramos no local para comer, fazer um lanche no meio do caminho. Aí tinha um camelo. A gente subia no camelo, o beduíno, a gente pagava aí uns 10 shekel ou 20 shekel para o beduíno deixar a gente subir no camelo. E a gente, quando eu vi, no meio da rua, em pleno sol, uma luz forte brilhando naquela região ali. A gente não sabe que mistérios são estes que a gente não entende. Há muita coisa para ser revelada. Então, gente, o eterno é real, é gigante, é maravilhoso. Adonai é vivo, os melahim são reais, as dimensões, e você tem condições de entrar nessas dimensões. Vocês têm condições, tá? Então... Ô Pierre, eu queria te perguntar uma coisa que você falou na outra live, na live passada. Quando você fez referência a 1 hora, você perguntou, eu até respondi 1 hora, né? Essa 1 hora quer dizer 30 dias ou 60 dias? Porque pelo fato de ser 60 minutos, 1 hora. Me conta aí o contexto, que eu tô esquecido do contexto. Qual foi o contexto? Você se lembra? Que as coisas do eterno iam acontecer em 1 hora. O juízo do eterno ia acontecer em 1 hora. 1 hora, bem, pelo conhecimento que a gente tem, né? 1 hora significa 60 dias. 60 dias, né? Pelo conhecimento. Meia hora, 30 dias. É o que a gente vê, mas tem muita coisa aí dentro. 1 hora significa rapidamente. Em 1 hora caíram todos os seus juízos, né? Há muita coisa para ser revelada, nós não sabemos de tudo, somos limitados. Vocês também, né? A Xé Gabriel, seu Farney, e todos vocês que estão me assistindo, tem muito que, né, aprender de vocês mesmos, de quem vocês eram, de onde vocês vieram. Por exemplo, Lampião mesmo. Lampião era judeu. Para quem não sabe, Lampião era judeu. Lampião como é o nome dele? Aquele que tocava forró. Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga era judeu puro, gente. Judeu mesmo. Né? Lampião era um judeu. E você pode ver que ele era cabalista, o Lampião. Eles usavam ali as 5 estrelas, porque ele sabia o significado dos 5, né? E eles usavam as maguém Davi na cabeça, no chapéu, porque ali aquela maguém era proteção. Se você botar 5 maguém em seu corpo, é um amuleto. Ensinei isso na live passada, lembra? É um amuleto, 5. Essa 5 maguém, ela tem que ser de um material específico? Não, qualquer material. O problema não é material, o problema é ela reflete o espelho. Geométrico, né? Você não pode usar tatuagem. Você não pode usar tatuagem, viu, gente? Não pode. Ninguém pode tatuar o corpo, é pecado. Tem um cabalista que diz que a nossa pele é como se fosse um rolo da Torá. E se ela for marcada com tatuagem, é como se marcasse a nossa alma. Marcasse nossa alma. Você não pode, de jeito nenhum, eu não gosto de nada que seja tatuado.
Não Mas suporto. então, se a pessoa usar um anel com amaguém ou um colar, mesmo que seja de aço inox, ela funciona, né? Funciona. Eu uso aqui, ó. Olha, O amaguém eu geralmente é uso. na mão direita, né? No indicador da direita. Exatamente, eu uso. Né? São amuletos. São amuletos. Entendeu? Que você não imagina o poder que tem. É muito grande. Né? E reflete lá nos universos superiores. Né? Luiz Gonzaga mesmo, as músicas de Luiz Gonzaga. Muitas músicas de Luiz Gonzaga, gente, era aquele ritmo, não a letra, entendam. A letra não, mas o ritmo era da sinagoga. Era da sinagoga. É o ritmo das. A música de forró. A música do forró é o ritmo da sinagoga. Você Oxe, sabia? tem uns. Já viu aquelas danças a dança que os homens se reúnem na sinagoga, que parece muito aquelas marchinhas de frevo. Aham. O ritmo, assim, parece aí eles estão dançando marchinha de frevo. Então, eu acho que até a influência do frevo tem a ver com os judeus. Muito. Inclusive as quadrilhas. Lembra das quadrilhas de São João? As quadrilhas de São João. Quem é que lembra aqui das quadrilhas de São João? Alguém lembra as quadrilhas de São João? Lembram? Eu lembro. As quadrilhas. Quem é que mais lembra das quadrilhas de São João? Quem já dançou quadrilha aqui? Alguém aqui Eu já já dançou? dancei na dancei na escola, escola. quando era menor. O Neide já dançou, Luciene, né? Gorete, já dançou, Gorete? Quadrilha? Dançou quadrilha? Então, Mas muita todo mundo gente já aqui dançou já. dançaram quadrilhas. Muita gente dançaram. Eu também dancei quando era criança, né? Dancei quadrilha. A quadrilha é uma plena dança judaica, né? Pegar na mão, assim, no braço, tchan, 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 e vai passar um pro outro. É judaico, totalmente judaico. Músicas, o ritmo era o ritmo da adoração do Kadosh, mas eles botaram as letras, porque o povo só tinha na mente o judaísmo, mas botava o catolicismo, porque senão morriam. É o caso de Luiz Gonzaga, né? Como é que a gente vai saber? Tem uma música de Luiz Gonzaga, por exemplo, que o ritmo era da música. Eu fiquei impressionado Asa quando. Branca. Oi? Asa Branca. A música Asa Branca é muito, muito ritmada da música judaica. É o ritmo da sinagoga, né? Aquela outra música também, eu não sei qual é o nome dela. Hoje eu sonhei que estava em Moscou, dançando com roda de burro na boate Cotagô. Parecia até um pelho de arica e não cai. Vem cá tocar. Ali é o ritmo da sinagoga, gente. O ritmo da sinagoga. Kadosh, Elohim, Adonai, Adorim, Adonai, Kadosh, Baruchu. Ali é o ritmo da sinagoga. Você entendeu? Hoje eu sonhei que estava em Moscou, dançando forró de burro na boate Cotagô. Parecia até um... Adolan também, Hein? Adolan também. Adolan. 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 Shemala. Betereco de te livrar. Asa Branca. É o ritmo da Asa Branca. Aí botaram, né? Aquela música, por exemplo, de São João, que era mais parecida com o judaísmo. Olha no céu, meu amor, veja como ele está lindo. Olha o balão, olha o ritmo da sinagoga. Veja que vou do Hashem, Adonai Kadosh Meleilo, Eloheinu Adonai Melech Alá, Adonai que vou de Adonai, Adonai Eloheinu Kadosh Leolam, Adonai Adonai Elohim, Elohai Yeshua, Adonai Shema Israel, Shema Israel Adonai, Eloheinu Melech Haolam. É o ritmo da sinagoga, gente. Eles são todos judeus.
Eu acho que a fogueira de São João ela tem a ver com a fogueira de Lag Baomer. É um chute meu. De Lag Baomer. Então, gente, você vê que é um povo judeu que está aqui no Nordeste. É um povo judeu. E não sabem. E a Igreja Católica, ó, tome-lhe. Por isso que proibiu a ratonar. Vocês entenderam, Gabriel? Por isso que o povo hoje, ninguém mais faz ratonar. Fortaleza o povo, né? Porque eles fizeram a mente do povo. Né? Eles fizeram a mente. O povo, porque eles não fazem ratonar hoje por causa eles impõem a transgressão da Torá. Eles queriam que o povo transgredisse a Torá, né? É tanto que eles forçavam a pessoa a comer carne de porco. Comer carne de porco. Você é judeu? Vocês vejam na rua, lá no Nordeste, até hoje, você vê lá no passado, quando eu era criança, bem pequenininho, naquele período, né, o pessoal, os açougueiros, olha o meu porco, coma o porco, olha o porco fresquinho, porco matado, fresquinho, o quilo tanto, coma o porco, prove que não é judeu. Você está vendo, gente? Então, eles forçaram o povo a transgredir mesmo. O ódio é grande. E o maior medo de Satanás. O senhor acha que se não tivesse tido essa Inquisição no Brasil, eles fizeram isso com medo do povo dominar o Brasil, tornar o Brasil uma potência, porque iria virar uma Israel o Brasil? Ia ser uma Israel, o Brasil. Porque a maior dor que eu tenho na minha alma é de não ter sido criado na religião judaica, quando era pequenininho. Eu daria tudo na minha vida, para ter sido criado numa yeshivá. Né? Eu não queria ter sido criado, gente, presta atenção. Deixa eu ver aqui se eu arrumo aqui a câmera. Eu não queria ter sido criado no catolicismo, né? nessa mentirada. Eu não queria ter sido criado nessa mentirada, né? Mas foi para preservar nossas vidas. Se nossos pais não fizessem isso, a gente estava morto também. A Igreja Católica não perdoa, ela manda matar mesmo. Né? E manda matar todo mundo. Eu vou contar para vocês uma coisa que marcou minha vida. Quando eu comecei a descobrir todas essas verdades, eu era pastor adventista. E eu me lembro, e tinha 3 homens que estavam pregando isso no Brasil. Era o pastor Robespierre, na época, o pastor Jacó e o pastor Edgar Zagarra, que era de Cuba. Né? Esse negócio dos 7 reis, não existe, o 7º, foi do pastor Zagarra. E no Brasil, quem pregou isso foi Robespierre, não foi ninguém. Esse pessoal que fala na televisão, no TikTok, veio tudo de mim. Veio das minhas pregações. Foram 25 anos de pregação. Né? E eu me lembro que a Associação Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia, de lá dos Estados Unidos, emitiu um boletim, uma carta, que se pegasse o Robespierre, e pegasse o pastor Zagarra, e pegasse o Jacó, era para matar, e não deixar entrar na igreja. E se pegarem eles, é para poder pegar no braço deles e empurrar lá de cima com o pé. A ordem foi essa, viu, gente? Contra mim. Nunca vou esquecer isso. Nunca. E eu não fui um homem que eu me dobrei os joelhos diante de Baal. Não me dobrei os joelhos. E tive a coragem de enfrentar todo este exército de mentirosos. E eu espero no dia em que toda a verdade seja revelada à humanidade. Baruch Hashem? Baruch Hashem? Baruch Hashem? Aleluia. Valeu a pena a live de hoje? Quantos gostaram da live de hoje? Valeu a pena?
Foi ótimo. Eu queria fazer uma pergunta, Simone. Bem, Tá? Pergunte. Pergunte. O Axé falou sobre o Zafon, e você disse que as pessoas que vão lá e têm visões é porque são, né, de lá, São da terra, são filhos da terra. mais do que eles. Então, a minha pergunta é, aquelas duas pessoas que foram com você, aquelas duas mulheres, elas tinham essa marca? E se tinham... Então, essa que é a minha pergunta, porque eu entendi que tivessem, mas por que elas depois tomaram o caminho que tomaram? É porque... Não, elas não tomaram caminho nenhum. Viu? Elas não tomaram caminho nenhum, elas foram cortadas. Mas se elas tinham a marca, por que foram cortadas? Porque elas estavam em pecado. Porque elas não estavam vivendo a verdade que o Eterno pede, é isto? Não sei, mas acredito que sim, Oneide. A conduta delas, a vida delas, deviam estar contra as regras do Criador, isso? É algo oculto, né? É algo oculto e eu não posso explicar e nem sei explicar. É só o Adonai, Kadosh seja o seu nome, Baruhu, ele pode explicar. Cada situação é uma situação. Mas o interessante, Oneide, é que todos, com exceção de... O Vinícius foi comigo, me pagou a passagem. E pobrezinho, ganhava um salário mínimo. Ajuntou o dinheiro 10 anos. O bichinho pagou 2 passagens, a minha e a dele. E foi para eu traduzir. Esse daí, gente, foi, entrou e saiu e até hoje está firme com a Adonai. É o que eu sei, né? Quem é que foi comigo e está firme? A Linda também está firme, outras pessoas, mas a maioria que foram para Israel e voltaram foram cortados. Caret. Agora, uma outra pergunta, Shimon. O senhor disse que as pessoas que são da terra, que são, né, pertencem a Adonai, que podem estar com o Zafon, elas também não puderam ser criadas, né, como o senhor mesmo diz, né, que o senhor sente muito não ter sido criado desde pequenininho, né, nas leis, né? E como é que fica se a gente não pôde, em função de estar preservando a vida, porque eu sinto isso no meu coração, que eu devo ter sido também, devo ter tido essa história, né, de não ter sido criada desde o tronco, mas sendo dele, por quê? Mas você foi chamada. Por proteção, entendeu? Você não foi chamada? Você não foi chamada? Eu penso que sempre foi chamada. Certo. E você veio? Eu sempre vou. Uhum. Pois bem, o pessoal do Nordeste todo foi chamado para voltar para casa. Eles não quiseram. Mas para voltar para casa tem que ir para lá efetivamente? Não. Não. Porque o que eu tenho ouvido dizer... Voltar para casa é voltar para o Eterno. É voltar para o Eterno. Eles não quiseram. Certo. Porque, pelo que eu entendo, o lugar que mais tem diversidade racial e que é tido como celeiro racial do mundo dentro do novo processo é o Brasil. Inclusive para cá, por isso que vieram os judeus para cá, né? Para que isto fosse ser... Exatamente. O problema do Zafum está em todos os judeus aqui do Nordeste, mas eles não querem o Eterno. De jeito nenhum. Então, as pessoas que querem... Eles querem cuscuz. Eles querem cuscuz. E outra, eles querem cuscuz, querem a transgressão. Eles não aceitam o Eterno, nem a Torá, não se atrai pela Torá. Porque aquelas pessoas, Oneide, que se atraem pela Torá e pelo Eterno, o Eterno aparece em visões. É tanto que eu já ouvi várias pessoas fazerem comentários que todas as pessoas que o Eterno se manifestou foram aqueles que disseram assim, eu já vi a história deles, eles começam a dizer, ô meu Pai, ô meu Deus, ó Deus,
ó Jesus, Jesus, porque eles não conhecem o eterno, né? Aí eles diziam assim, ô Jesus, eu queria tanto a verdade, eu queria tanto, eu estou desconfiado que tem alguma coisa dentro da igreja que não é verdade. A Assembleia de Deus está me escondendo alguma coisa. A Adventista está me escondendo. A Igreja Católica, eu queria saber a verdade. Aí, meu Deus, oh meu Deus, me revela a verdade. Todas essas pessoas que tiveram essa sede, hoje estão no judaísmo, estão com a verdade. Eu e Arnaldinho, irmão, nós tivemos essa mesmo questionamento. A gente perguntava constantemente, mas Deus tem alguma coisa errada. A gente mostra a verdade para eles que tem coisa errada. E ele mostrou, estamos na verdade hoje. Olha aí. Verdade pura, e lá nós éramos batistas e aí oramos por restauração, e a restauração veio. Veio. Né? Ou seja, ô Josué, se a Assembleia de Deus hoje, aqui em Salvador, principalmente Josué testemunha, se em Salvador a Assembleia de Deus, nem a Batista e nem aqui no Brasil, ninguém foi atrás do Eterno, por quê? Porque eles não tiveram o quê? Sede, gosta de lixo, gosta da mentira. E a gente tem que ter muito dentro da gente. Ouviu, Oneide? O grupo dentro da igreja de Caetité teve um problema lá numa igreja. Eu não sei, não vou me lembrar o problema que teve. Aí eles ficaram decepcionados. Aí eles começaram a orar e disse, oh meu Deus, revela-nos a verdade, meu Deus. É o grupo de Caetité, aqui na Bahia. Pouco tempo depois, o Eterno de Israel revelou a verdade para eles. E eles começaram no judaísmo. Então, gente, os rabinos que creem em Yeshua falam que a redenção nossa virá de fora e não de dentro de Jerusalém para fora. Vai vir de fora para dentro. Exatamente, Josué. Vai vir de fora para dentro. Então, pergunta dentro de mim. Eu sempre tinha muita pergunta dentro de mim. Eu ficava perguntando, mas será que é isso mesmo? Não tem outro. Eu ficava com muitas perguntas, perguntando para o Eterno, dentro de mim mesmo. A outra pessoa aqui falou para mim que desde pequena tinha questionamento. Eu não, viu, gente? Eu vou ser sincero, eu não. Eu não tinha questionamento nenhum. É interessante. Eu tinha convicção que a igreja adventista era verdadeira. Eu tinha convicção, eu era pastor, eu tinha certeza que a igreja adventista era a verdadeira igreja. Olha como é cego. Como foi que eu despertei? Simão, diga. Eu estou achando interessante todas essas pessoas estarem dando seu testemunho, o senhor ter dado o testemunho do seu desejo, e me dá a oportunidade de falar que desde pequenininha eu me sentava nos bancos de catecismo e eu ouvia aquelas coisas e eu falava assim, eu tenho certeza que isso não é desse jeito, e quando eu ficar grande eu vou descobrir que não é assim. Então, às vezes eu fico pensando naquela menina daquele jeito e falando aquelas coisas, eu tinha um nome com Jesus que eu falava, isso não é desse jeito, eu vou descobrir. Então, eu penso assim, sabe, que hoje, junto aqui de vocês, eu tenho permissão para falar dessa minha rebeldia, porque eu tinha vergonha de falar isso, você entendeu? Mas o que eu quero dizer é que acho que cada um tem dentro de si, né, toda essa semente que brota, o que é dele, né? Tem uma ligação maior. Eu digo para você, Oneide, que essas pessoas que desde pequenininha, eu também, desde pequenininho, eu sabia quem eu era. Eu encontrei a verdade nos adventistas do sétimo dia, né? Encontrei a verdade nos adventistas. Eu achava que era verdade, né? Eu achava que era verdade. E eu defendia de unha e dente, mas eu me questionava muito no catolicismo, eu questionava bastante, né? Ô, mas
Oi. Posso fazer uma pergunta? Acho que quase Pode. todo mundo tem essa mesma pergunta. Eu já era os mandamentos. Eu, quando acompanhava os filmes dos mandamentos de Moisés, eu pergunto, mas como é que o Criador manda em praticar os mandamentos e as igrejas evangélicas mandam parar? Eu fazia essa pergunta. Não é possível? Foi assim que eu descobri o caminho do Eterno. Olha aí. Outra coisa que eu quero chamar a atenção aí de todos vocês é que teve pessoas em várias partes do mundo e do Brasil que o Eterno se revelou para a pessoa de madrugada. Ainda falou assim, vá e telefone para o Shimon Raim, para o Robespierre. Olha que coisa tremenda. E revelou, meu nome não é Jesus. Eu não sou Deus. O nome não é Deus. Deus é o nome de um demônio. Tudo de madrugada foi revelado. Tudo de madrugada foi revelado, gente. E a pessoa me procurou mesmo. Incrível, é inacreditável. Então, meus prezados telespectadores, o Eterno chamou vocês mesmo. Chamou vocês. Né? Nem todos que estão com a gente é chamados. Nem todos. E outra, não tem quem tire vocês da fé. Pode chover canivete. Vocês não saem. Não tem quem tire. Quando sai é porque nunca aceitou. Nunca aceitou. Era fogo de palha. Né? Vai pela emoção. Emocionado. Yeshua, verdade, meu pai. Que emoção. Mas não. Roxo. Né? Ou por curiosidade superficial, né? É uma curiosidade superficial. Se anima. Quando eu vejo um sinal que eu vejo ruim, Gabriel, é quando eu vejo uma pessoa dizer assim: mas eu tô com tanta sede. Olha, Pierre. Me explique tudo e não me esconda nada. Geralmente, quando eu vejo pessoas assim, essa pessoa, quando a pessoa vem com muita sede ao pote, nenhum deles ficaram. Não fica. Eu não entendo o mistério, né? Nenhum estão na fé. Nenhum. Mas essa fala é do Flávio do Vale, né? Ele fala isso brincando. Conte-me tudo e não me esconda nada. E a gente brinca muitas vezes com isso, né? Mas o pessoal falava para mim, olha, Robespierre, me conte tudo. Aí tinha uma senhora aqui, uma morena, que chegava aqui, esqueci o nome dela, ela chegava aqui e dizia assim, eu tô com a sede, ai que sede, que Roma vagabunda, que cristianismo terrível. Eu tô com sede de saber tudo. Aí a outra dizia assim, ai que sede. A outra, ai que sede. Aí a outra era mais mansinha. Essa que era mais mansinha, até hoje está firme. E hoje está em Israel, morando lá. E a outra não está, e nem quer saber do Eterno, e já deu um chute. Incrível, né? A gente não entende esses mistérios. Eu teria vontade de morar em Israel, se o Eterno permitir. Baruch Hashem, um dia, quem sabe, né? A minha vontade é grande de poder ter condições financeiras de ajudar as pessoas para ir para Israel. Ser sincero. Há muita gente que é uma decepção. Seres humanos é bem complicado. Mas existem os fiéis, né? Para quem está com vontade de morar em Israel, quando o povo de Israel ficar sozinho, os próprios israelitas, nós que estamos aqui no mundo inteiro, vai ser perseguido do mesmo jeito. Todo israelita vai ser perseguido. Né? Está na mão do Eterno, né? Já é perseguido. A vida toda perseguido e matado. O israelita é matado, perseguido a vida toda. Né? Eu acho que vai ser diferente um dia que acabar a perseguição contra Israel. No dia que acabar a perseguição, que a gente
Não diz que Jerusalém vai ser feita de um cálice de tontear, que as nações vão se juntar contra Israel, mas também diz que lá um homem terá força para matar 1.000 e 2 matarão 10.000, né? Que o Eterno vai fortalecer a gente. E essa profecia se cumpre. Outra coisa é a presença deste Papa. Este é o 8º rei, é o último Papa, né? É o último Papa, não tenho dúvida. É com ele, é tanto que ele é jovem, e é com ele que acontece a invasão, né, de Jerusalém. Bom, gente, terminamos, mas foi forte hoje. Quantos gostaram da live hoje? Simão, desculpa, mas eu queria fazer uma pergunta que eu não posso deixar de fazer. Essa questão da IA, a espiritualidade de Hashem, ela utiliza esse mecanismo? Olha, o Eterno é infinito, né? O mecanismo da IA é uma permissão do Eterno de acessar essas coisas. O problema é usar para o mal ou para o bem, né, Oneide? Você pode usar porque a gente está vendo, porque a gente está vendo a força do mal, né, fazendo uso e entrando nas tecnologias e estão dando alma para isso. Imagine uma arma poderosa capaz de destruir o mundo todo e essa arma cair na mão do Lula e CIA. Você já sabe o que é que eles vão fazer. Assim é o mundo de hoje. Satanás, quando se vê com muito poder, ele vai querer dominar. Por isso que muita coisa não é revelada. Entendeu? Bom, vamos fazer o Havdalah? Vamos lá. Cheirinho. Vamos fazer o Havdalah. Um abraço aí para você, Oneide. Foi uma maravilha estar com você. Nós temos aqui o prazer de saber. A gratidão de estar com o seu Farney. Parabéns, Axé Gabriel. Foi uma bênção estar com você hoje. Valdinete, Regina. Cadê Regina? Fala aí, Regina, para mim. Diga um oi. Oi, Regina. Mas Regina não fala, né, Regina? Né? Tem a Hanna Elion. Cadê Hanna? Josué, Luciene fala, eu sei. Com a gente. Gioia. Shalom. Joia lá a joia do Maranhão. Cadê a joia do Maranhão? Vou aqui, Pia. Olha aí a joia do Maranhão, né? Bom, gente, temos aqui Ulisses, Arnaldo com a sua esposa, Luciene, Antônio, Cida, Cristine, Ida, até Ramon está com a gente hoje. Ramon é um menino de garra, vencedor. Robério, né? Aparecida, Gorete também conosco. Jailton, hoje tem muita gente, ó. Hoje foi até Consa lá de... Até Consa de Ibotirama, não, é de Ituberá, na cidade da Cachoeira. Até Consa de Ituberá tá com a gente, rapaz, ó. Que maravilha. Shimon, quando nós nos reunimos é em família. Eu estou aqui no Maranhão, estou com meu esposo te ouvindo, Estevão, mas lá em Belém estão todos os outros filhos te ouvindo. Hanna, Reuel, Beatriz, Bárbara, todo mundo ligado, Miriam, Adjane, que eram lá de Barcarena, agora estão em Belém, Larissa, Rebeca, tem uma turma que te ouve. Um abraço aí para vocês, meninas, tá? Ali de Barcarena, que foram lá, tá? Um grande abraço para vocês. Amamos a vocês e quero que vocês introduzam a Torá dentro da alma de vocês. Viu, meninas? Aí de Belém. E você também, os homens, os rapazes. Pelo jeito, tem mais de 30 pessoas nos assistindo hoje. Muito mais de 30. Uns 40 tá assistindo a gente hoje. Aleluia. Prima também, a prima... né? A prima querida lá de Cláudio Pinto, todos vocês, a família Alves, lá pessoal lá de Rio Grande do Norte, o pessoal é duro de coração, ninguém quer saber, né, Alves, família Alves está com a gente, o Isaquinho, desde pequenininho, o Isaquinho sempre ele teve um coração para a Torá, né, Isaquinho? Oh, coisa linda!
Muito bem, vamos fazer as bênçãos, bora lá? Bora. Baruch atah Adonai, borei vinei vesamim. Amém. As luzes. Baruch atah Adonai, borei meorei haesh. Bendito sejas tu, Eterno, que nos desse luminares de luz. Amém. Agora vamos para a bênção da separação. Baruch atah Adonai, hamidiviu ben kodesh lechol, be'ove roshei, ben yom hashivii, ben Israel lamin, besheshet yamin hamaseh. Baruch atah Adonai, hamidiviu ben kodesh lechol. Amém e amém. Então vamos agora apagar as luzes, né? E desejar para vocês uma Shavuatov. Shavuatov. Shavuatov, sim, gente. Shavuatov. Deixa eu falar para vocês. Eu mandei o dinheiro para a África, viu? Mandei, né? Eu vou botar o recibo no Telegram, tá bom? Mandei o dinheiro para os irmãozinhos da África, é dízimo, né? Para vocês verem que a gente está ajudando também outras pessoas que sofrem, né? A gente também compartilha, dá um pouco de um para o outro, um pouquinho de... Eles ficaram tão felizes que é como se fosse R$800 o dinheiro. Lá dá para comprar uma compra de 2 meses, viu? Que eu mandei, dá para fazer uma compra para 2 meses de comida. Chega tão com barriga cheia. Os negãozinhos tão amados da África. Eu vou passar a foto deles para vocês, né? Que é muito importante. Ele só fala inglês, acho que francês também. Mas fala shalom para mim, faz o Shema e tudo mais. Muito importante. Gente, Shavuatov para vocês, né? E que o Eterno de Israel continue abençoando. Hoje foi muita gente. Eu estou impressionado. Um abraço aí para a família de Gioia, tá? Para a Consa lá de Ituberá, grande guerreira do Eterno, viu? Passou por muitas provações esta mulher, muita angústia, muita lágrima, né, Consa? Foi verdade, é verdade. É verdade. Hashem não me deixou nem um segundo, está comigo. Baruch Hashem. Uma mulher que foi atacada, teve problema, mas nunca deixou a fé. Até hoje eu estou tendo, mas eu estou vencendo a cada dia, um por um problema por problema. E outra, isso é o que marca a fé da pessoa. Aí está uma pessoa que tem o Eterno, ele nunca deixa. Pode vir o que for. Irmão, né? Irmão, agora eu não entendi. Agora no final que o som melhorou. Olha que coisa diabólica. Olha que coisa. Agora que o som melhorou. Mas deu para ouvir direitinho. Baixinho, bem baixinho, mas deu. Mas agora no final que o som melhorou. Não estou entendendo. É como se fosse algo espiritual, viu? Você tem que fazer as orações antes de começar, rapaz. Porque é uma energia negativa aí. Uma energia. Tá? Shalom, Shavuatov. Shavuatov, shalom. Dia 19 a dia 18, a segunda-feira, já começo a pagar a internet e nosso site, viu? Que é de vocês. Deixa eu perguntar. Pagamento. Ajuda com suas ofertinhas para a gente pagar o site, também a internet, para continuar as nossas lives. Que Adonai vos abençoe e dê uma semana cheia de bênção. Shalom, shalom. Amém.